Vamos ver esse aqui. O que vocês acham? Cadê para vocês? Ah, apareceu. Apareceu. Ai, tá aqui, o pôster. Esse aqui. Vocês têm aí alguma? Quem que... Tem texto? Texto tem. O título tá bem legal lá. Sensacionalismo na televisão brasileira. Agora, eu não tô vendo uma imagem, gente. Um gráfico. Será que ele não tinha, de repente, um gráfico para mostrar quais, sei lá, não sei a fundo o projeto dele, mas a evolução, se antigamente tinha sensacionalismo, não sei o tema do... Mas, de repente, um gráfico ilustra. Ou uma foto, não sei. Então, isso é legal vocês pensarem, né? Alguns exemplos para a gente. Obrigada, vamos agradecer o garoto aqui que está participando virtualmente aqui pelo banner, com o banner dele. Aqui é um banner de um outro garoto que está nos ajudando aqui com... Bom, esse ele já usou um fundo laranja, tá mais... Mas o que é que vocês acham? Faltou um pouco de texto, né, gente? Porque... faltou um pouco de conteúdo. Aqui ele foi pelo lado... Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Porque aqui... Será que o avaliador, quando passar na frente do pôster, vai entender sem ninguém explicar nada? Porque temos que pensar nisso, né? Será que o avaliador, olhando só esse chart, ele fez um diagrama bacana, será que ele vai entender tudo? Ou vai ficar com algumas perguntas? Então, temos que pensar nisso. Então, pode ser que tenha que pôr um pouquinho mais de texto. Uma introdução um pouquinho mais detalhada, explicando, ou de repente um objetivo. O professor orientador, ele também orienta nessa elaboração do texto? Olha, vou dar minha opinião, depois a professora Roseli me ajuda aqui. Então, assim, eu acho que o olhar do orientador, ele tem que perdurar por todo o projeto, inclusive no pôster. O olhar dele. Agora, a execução... Eu acho que assim, vamos deixar os meninos fazerem alguns, né? Eles sabem mais ou menos o que... Vamos deixar eles fazerem alguns e a gente aos pouquinhos, que nem agora, a gente vai olhando, mesmo porque não tem nenhuma receita. Eu aqui não tenho uma receita mágica, olha, 5 linhas de texto, 4 fotos à direita e um diagrama no meio, você tira a nota 10. Isso não existe, tá? Então, para cada tema, para cada problema, para cada projeto, vai ter uma forma diferente de apresentar. Que pode ser que tem projeto que não tem gráfico nenhum, porque ele não fez uma análise estatística nenhuma, que ele vai inventar um gráfico. Não. Então, assim, é importante o olhar do avaliador, quando o menino já testou, de repente você junto com ele, faz um exercício, será que você está conseguindo explicar tudo? Vamos, que outro recurso você conseguiria utilizar no pôster para te ajudar? Um pouco assim, eu acho, né? Não sei, Roseli. Pode ser que o professor poderia fazer um exercício junto com ele, assim, fazer um... Porque é legal vocês testarem a tua apresentação antes de ir para qualquer evento, né? E a testar não é testar só falar você, põe um pôster, vê se ele funciona, como eu falei, né? É muito boa essa questão de testar, você colocar lá e ver se realmente aquilo está fazendo o que você quer, se você vai conseguir explicar tudo. E essa ideia de fazer meio, de colar papéis, de repente você coloca um título, esse tamanho tá lindo, mas quando você pôs lá a meio metro, ficou minúsculo. Aí você vai lá e faz um papelão maior, cola, agora, depois você põe no computador, se você for pôr, ou se não for pôr, for fazer de uma outra forma. Mas é legal vocês e o avaliador ir participando dessa... Vai, Roseli, ajuda aí, vai. Mas o que eu acho importante também é vocês criarem uma sinergia com os alunos. Porque, assim, independentemente de existir alguma competição, né, por exemplo, para a Feira Internacional, a gente levou alguns estudantes que estavam concorrendo da mesma categoria. Né? A gente foi, os alunos da Febrace e os da Mostratec, a gente juntou, né, num hotel 2 dias antes da gente embarcar para a gente fazer uma preparação na fala. Para eles tentarem apresentar o projeto em 30 segundos, em 2 minutos, em 10 minutos, responder perguntas e tentar responder em inglês. Então, a gente fez uma imersão com eles. Mas a gente colocou todos eles juntos, eles são uma delegação. Então, na escola de vocês, independentemente, por exemplo, se vocês tivessem uma vaga só e vocês têm 10 grupos, é importante que eles percebam que eles são um time da escola. E se qualquer um deles for, a escola ganhou.
né? Porque isso ajuda, porque na hora que você está ali mostrando os pôsteres, eles tentando uns explicarem para os outros, não fica só a sua opinião, porque a opinião deles é muito importante também. Às vezes a gente pode estar aprendendo um jeito diferente de fazer. E esse exercício da crítica, da observação, que eles vão estar fazendo junto com vocês, vai ser um aprendizado extremamente importante para eles. Quando vocês fizerem o trabalho de avaliação da feira de vocês depois, pensem também nessas questões. Olha, o que será que o meu aluno aprendeu, além das coisas que eu já achava que ele ia aprender? Vocês vão perceber que existem outras coisas. O que o professor, né, da escola, de repente, aprendeu fazendo esse trabalho? E às vezes a gente puxa para a gente todo o esforço de revisão. Fala, não, aí eu tenho que ficar com esse aqui durante 10 minutos, o outro. Né? Mas se você tiver com o grupo reunido, vai mais rápido, um ajuda o outro. Então essa questão também da comunidade, né? Deles se ajudarem, que é uma questão que a gente quer trabalhar na escola, também vem. Né? Tem uma competição, mas ela tem que ser uma competição saudável. Então vamos agora... Oi, desculpa, pode falar. Uma vantagem desse post primeiro, como ela estava falando, tem que ser tudo feito assim, como fosse assim na internet, e aí vai colocar os gráficos e tudo. É isso que eu não estou entendendo, porque eu não sei tanto assim, nada assim de como. Está pedindo para deixar a interatividade só para depois. Então tá. Mas comenta essa daqui. Ai, desculpa, professora, eu vou ter que prestar atenção agora porque ele me chamou. A senhora perguntou como é que na hora de montar... Na hora de montar o pôster. Qual que é a sua dúvida, desculpa? É isso, como que a gente vai montar? Vai colocar as fotos, vai colocar os gráficos, vai colocar tudo num pôster? Então, aqui, já vamos pegar aqui o que o pôster... No caso, seria montagem no PowerPoint. Seria, por exemplo, um programa que você pode montar. Aí vai fácil. Você está falando eletronicamente? Isso, ela não sabe montar, mas é o PowerPoint, você pode usar. Já tem os recursos todos certinhos de montar. Você pode usar um outro recurso também. Né? Na verdade, não é a senhora que vai montar, são eles. Então, eles não têm muita dificuldade em encontrar formas alternativas. Né? Agora, porque ele podia fazer tudo à mão. A gente teve um menino de Rondônia, que eu acho que eu comentei com vocês no encontro anterior, que o relatório dele inteirinho era tudo feito à mão, porque ele não tinha computador. Então, não precisa. O que é importante é que são informações que ele produziu, ele fez a pesquisa, ele vai registrar da forma como for possível. E um dos itens que o avaliador olha também é essa questão da criatividade. Fala, nossa, eu às vezes fico usando um recurso e tal, e ele aqui com isso fez algo... Foi do sumiço das tartarugas, né? Né? E de repente ele com outros recursos, né, conseguiu fazer, porque às vezes você vai digitar um texto no computador, você demora mais do que se tivesse feito à mão. Né? Então, assim, a gente tem que usar o recurso que for melhor, né, para chegar no objetivo. Então, o conteúdo do pôster é o que é importante. Não se você vai imprimir numa gráfica A, B ou C, se usou um programa comprado. Né? Agora, como você falou, para diagramar algumas coisas, recursos como o PowerPoint ou coisas que tem no BR Office, semelhante ao do PowerPoint, podem ser usados. Ou não, né? Se de repente o menino não tem acesso ao computador no tempo que for necessário, pode usar outros. Então agora a gente vai pôr um vídeo falando um pouquinho, né? A gente fez uma entrevista com os meninos na Feira Internacional de como eles montaram o pôster dele. Agora a gente vai ver uma opinião aqui dos estudantes. Carlos, me fala como preparar um bom pôster. Acho que o pôster ele tem que contar uma história do projeto. Então, meu pôster ele tem primeiro falando sobre o problema, de como surgiu a ideia, as fotos do problema. E aí ele parte para a metodologia, que é o passo a passo de como foi desenvolvido o projeto para resolver esse problema. Ele tem que ter bastante fotos para ilustrar bem o que aconteceu na metodologia. E por último, os resultados e a conclusão, que é onde tem os gráficos, as tabelas, que
informam os dados que eu obtive na metodologia. Para preparar um post depende da feira. Por exemplo, aqui na ISEF, você tem que ser capaz de apresentar o seu projeto inteirinho no pôster, claro, utilizando para isso imagens, fazendo um pôster bem assim, ilustrativo, bem chamativo, que chame a atenção do público, né? E que não seja muito poluído visualmente. Já na Febrace é um pôster que chame a atenção do público, já que nós vamos ter uma visita média de 10 mil visitantes, então tem que chamar bem a atenção do público, tem que também passar informação para o público de forma clara, objetiva, para que ele também não se sinta assim inferior ao projeto, né, ao aluno que está lá expondo o seu projeto. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que um pôster tem que ser criativo, chamativo e informativo. Então, tem que ser chamativo ao ponto de que qualquer pessoa passe perto do seu pôster, olhe e fique impressionado e tenha a vontade de chegar nele. Então, não colocar muito texto, porque quando a gente coloca muito texto, deixa alguma coisa cansativa. Não vai dar vontade de chegar e dar uma lida no seu pôster. O banner ele precisa ser muito sistemático, então você vê que ele tem uma cronologia bem definida, qual que é o projeto, qual que é o objetivo, o research problem, no caso a problemática, as hipóteses. E meu banner ele vai bem cronológico. No meio você vê que eu tenho os results, os resultados e principalmente a bibliografia, que também é muito importante. Eu coloco as fontes principais do meu projeto. A primeira coisa que você tem que ter em mente é para que lugar você está fazendo esse pôster e qual foi o raciocínio, a linha que você seguiu para fazer o seu trabalho. Como, por exemplo, na Feira Nacional, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, o pôster ele é contínuo, é uma coisa só, como vocês podem ver aqui. Seria como se fosse só essa parte do meio. Então, o interessante é que você comece sempre da introdução, escrevendo qual é o seu objetivo, o que te motivou a fazer essa pesquisa e logo em seguida como você fez ela e as conclusões que você tirou. No caso da ISEF, que é a Feira Internacional, a gente tem a possibilidade de abrir um pouco mais esse banner e deixar essas duas abas. Então, tanto você pode começar colocando as suas ideias daqui para lá, numa coisa contínua, assim como o banner nacional, como você pode fazer como a gente, porque no caso do nosso trabalho, nós tivemos um objetivo e fizemos com a nossa resina 2 tipos de produção. Então, o que nós fizemos? Colocamos a introdução, os objetivos, resultados e conclusão no meio, que são as coisas que são o início e o fim do trabalho, de onde a gente saiu e onde a gente conseguiu chegar. E no lado a gente colocou a produção da resina e logo em seguida a produção das tintas e vernizes. Então acho que dá para você dar uma balanceada na hora de explicar para os avaliadores ou até para as pessoas que vêm visitar o stand. Você pode mostrar de uma maneira rápida de onde você saiu e onde você conseguiu chegar e intermediar falando sobre as duas produções em diferentes locais. O meu pôster tem a seguinte estrutura. Eu começo falando do subject, que é como, na verdade, é um apanhado geral sobre o projeto, que é o projeto, e depois eu apresento o meu problema, logo em seguida o meu objetivo, aí eu ponho a minha metodologia, todos os experimentos procedimentais, e depois eu coloco a análise dos resultados que eu obtive, né? Aqui eu também já vou colocando junto do experimento procedimental para uma fácil visualização os respectivos resultados, aqui eu concluo e aqui eu ponho as minhas contribuições para a sociedade. O que eu contribuo para o mundo com o meu projeto? E aqui eu ponho as minhas referências bibliográficas. Você tem que colocar de tudo, mas não muito de cada coisa. Tem que ter texto, tem que ser uma coisa autoexplicativa, é a primeira coisa que tem que ser. Então, se você colocar fotos, tabelas que têm que ser colocadas para deixar melhor visualmente, você tem sempre que explicar elas, colocar as fontes, colocar o título nelas, para que as pessoas que vão ler o seu trabalho quando você talvez não estiver aqui, entendam do que ele se trata e com o banner possam entender de onde você saiu, o que você conseguiu fazer com o seu trabalho, qual foi a sua conclusão final. Então a ideia é essa, colocar fotos, gráficos, tabelas, texto, tudo que você puder de uma forma que fique bonito visualmente e que dê para entender, não fique uma coisa bagunçada. Um bom pôster tem que ter um problema bem formulado e tem que ter o trabalho todo sintetizado nele. Tem que mostrar bastante fotos e tabelas e gráficos para ter uma melhor compreensão do que você fez. E também tem que ter uma conclusão e um resultado que mostre se a sua hipótese era o que você esperava ou se foi alguma coisa totalmente nova. Primeiro que um pôster, ele tem dimensões específicas que mudam de feira para feira.
Então a gente que tá nessa parte, assim, nessa vivência de feira de ciência, sabe bem disso. Da Mostratec é um, da Febrace é outro, o da Intel, principalmente, que a gente tá aqui, é muito mais rigoroso. Por quê? É uma feira com proporções extraordinárias, proporções assim, são 1.600 trabalhos, e com certeza eles têm razão nisso, porque precisa ter segurança. Imagina se cada banner desse tivesse um risco de cair.